Seguindo. A força de tanto emagrecer acabou morrendo. A força de. É uma locução, né? É uma locução. E aí, uma locução prepositiva. A força de tanto emagrecer acabou morrendo. A assistente social prestou assistência às mais necessitadas pessoas. E, com a eloquência habitual, falava a qualquer pessoa, sempre disposta a aumentar o prestígio. As frases corretas são a 1 e a 3. Por que a 1 e a 3 são certas? Porque, olha só, a força de é locução e o núcleo é feminino. Então, vamos ter crase aqui. Por que a 2 não está certa? A assistente social prestou assistência às mais necessitadas pessoas. Aqui, o que aconteceu? Aqui faltou, né? Está errado. Faltou o sinal indicativo de crase. E aqui, com a eloquência habitual, falava a qualquer pessoa, que não pode ter crase mesmo, porque qualquer é um pronome indefinido, sempre disposta a aumentar. Aumentar é verbo, portanto está certo. Quanto a mim, nada mais direi a favor ou contra uma decisão sobre a qual já opinei há muito tempo. Tá. Quanto a mim não é um pronome, né? Pronome pessoal, não tem. Aqui esse a vai ser só uma preposição. Então vai ser o a da preposição. Nada mais direi a favor. Favor ou favor, masculino, também não vai ter crase. Ou contra uma decisão sobre a qual já opinei há muito tempo. Já opinei, ó, o a do verbo existir. Existe muito tempo, faz muito tempo, né? Então a opção é preposição, preposição e mais o a do verbo haver, existir, né? Seguindo. Indica a alternativa em que o sinal indicativo de crase é facultativo. Tá? Facultativo. Voltou à casa do juiz? Obrigatório, né? Voltou à casa porque a casa está especificada. Chegou às 3 horas da tarde? Também é obrigatório, né? Locução indicando hora. Voltou à minha casa. Vocês notem que a facultatividade ela vai estar presente nos pronomes possessivos, né? Minha, sua, tua, e é facultativo, quer dizer, eu posso colocar ou não. Então aqui nós temos o caso, né, um caso facultativo. Vamos olhar as demais. Devolveu as provas àquela aluna. Não, devolveu o quê? Objeto direto. As provas. A quem? A aquelas alunas. Então aqui é obrigatório. Voltou às pressas. Obrigatório. Uma locução adverbial com núcleo feminino. Obrigatório. Então a única facultativa é essa aqui. Leia a frase abaixo. Mostrou-se submisso às decisões do chefe. Nessa frase, uma falha de acentuação gráfica denuncia um erro de A. Qual é o erro? Aqui eles querem saber o uso, né? O uso do sinal indicativo de crase. Quem é que está gerando aqui? Olha só, mostrou-se submisso a alguma coisa. Submisso é verbo? Não, submisso não é verbo. Aqui no caso ele tem função adjetiva. E aí, só que esse nome, ele pede um complemento, né? E aí no caso, como é que é o tipo de falha, né? É um problema de regência nominal, assim, você não seguiu a regência. Porque a regência do nome submisso é ter a preposição a, né? Junto com o artigo que vai se juntar à palavra decisão. Então, submisso a quê? A decisão. Então, não é regência nominal. Não é regência verbal, tá, pessoal? Porque aqui, ó, o submisso não é um verbo, é um nome, por isso que é regência nominal. De há muito, ele se desinteressou de chegar a ocupar, estranho isso, né? Cargo tão importante. Há coisas mais simples na vida e que valem mais que a posse momentânea de certos postos de relevo, a que tantos ambicionam por amor à ostentação. Isso aqui é meio literário e está meio confuso. Bom, de há muito. De há muito é uma expressão que a gente não usa mais, né? De há muito tempo atrás. Então, de há muito, né? De há muito. Ele se desinteressou de chegar a ocupar cargo tão importante. Há coisas mais simples na vida, né? Existem coisas mais simples na vida e que valem mais que a posse momentânea de certos postos de relevo, a que tantos ambicionam. Ó.
que pronome relativo, o a antes do pronome relativo não pode ter acento indicativo de crase, é só uma preposição. Por amor à ostentação. Aqui é um caso de quê? De regência nominal. Quem tem amor a alguma coisa, ou a alguém, né? Então aqui tem crase sim, ó. Isso aqui é um caso de regência nominal. Quem tem amor a alguma coisa, né? E amor aqui no caso é substantivo, né? Abstrato. A contragosto, a comissão entregou à imprensa a lista dos aprovados. Vamos olhar o seguinte. A contragosto. Contragosto já não é masculino? É, contragosto. Então tem que ser aqui tem que ser só a preposição. A comissão fez o quê? Ela entregou o quê? A imprensa, objeto indireto, né? O que ela entregou? A lista dos aprovados. Então ela entregou à imprensa, né? Aqui vai ter o sinal indicativo de crase. E aqui o que ela entregou? A lista dos aprovados, objeto direto. Então vai ser a e a. É muito importante saber aqui, ó, sintaticamente, quais são as classificações dos termos, tá? Ó, objeto direto nunca vai ter crase. Objeto indireto vai ter crase quando? Quando a regência do verbo solicitar a preposição a e a palavra seguinte não incorrer em proibição, né? Tranquilo? Dê ciência a todos de que não mais se atenderá a pedidos que não forem dirigidos à diretoria. Olha só, dê ciência a quem? A todos. O que é todos? Pronome indefinido. Então, todos não vai ter, vai ser só a preposição, né? De que não mais se atenderá a pedidos. A no singular, pedidos no plural. E depois pedido também é masculino, então não dá. Que não forem dirigidos a quem? À diretoria. Os pedidos foram dirigidos a quem? À diretoria. Então, aqui no último tem, né? Estamos a poucas horas da cidade. A que vieram ter. Novamente esse vieram ter que é mais literário, né? Há tempos, nossos avós. Então, estamos a poucas horas da cidade. Estamos em poucas horas. Você percebe que aqui é só preposição, né? Da cidade, a que vieram ter, né? Vieram ter, há tempos. Há tempos, há no sentido de existir, faz tempos, né? Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da seguinte frase. Ficaram frente a frente. Aqui a gente sabe que repetição não tem, né? A se olharem, ó. Olharem é verbo, mesmo que tenha aqui um pronome no meio, né? Pensando no que dizer uma a outra. E aí? Uma a outra, que não é palavra repetida não, tá? Dizer uma para a outra. A gente percebe que tem a preposição e o artigo, né? Uma a outra. Então essa é a resposta da questão. Assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases adiante. Enviei 2 ofícios à Vossa Senhoria. Sabemos que não tem crase antes de pronome de tratamento. Somente senhora, senhorita, dona e madame. Então aqui não tem crase, vai ser só preposição. Dirigiam-se à casa das máquinas. Ah, daí sim, porque a casa está determinada, a casa das máquinas. A entrada é vedada a toda pessoa, toda pronome indefinido. Não tem crase antes de pronome indefinido. A carreira a qual aspiro? Ah, sim. Eu aspiro à carreira. Então, aqui sim vai ter o sinal indicativo de crase. Esta tapeçaria é semelhante à nossa. A nossa. Então, você vai perceber que essas são as opções possíveis, né? Semelhante, aqui é um caso de regência nominal. Quando alguma coisa é semelhante, essa coisa é semelhante a outra coisa. E se a palavra seguinte for feminina e admitir artigo, crase terá. Sentou à máquina e pôs-se a reescrever uma a uma as páginas do relatório. Ele sentou-se à máquina, sentou-se ante a máquina, diante da máquina, na frente da máquina, né? E pôs-se a reescrever. Reescrever é verbo. Nunca vai crase antes de verbo. Uma a uma, palavra repetida. Então, a gente já mata essa questão, né? Aqui, cuidado com o verbo haver, né? Ó, como é que ele se conjuga? Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Né? Então, cuidado que o verbo haver, né? E aqui também os pronomes oblíquos átonos, né?
Tranquilo? Bom, aqui daí já tem outras coisas que não fazem parte da nossa aula. Agora nós vamos pegar aquele material de vocês da aula passada que diz respeito à versificação. Ó, vamos passar a questão. Eu consegui localizar no material de vocês. Para você, viu? Eu não, infelizmente, para você eu não tenho mais uma cópia do texto, mas você vai pegar depois no ambiente e vai ter acesso a isso. Você conseguiu localizar? Está bem no final, assim, na parte final. É a questão 02 da prova de vocês também, tá? É da banca IOBV, Instituto O Barriga Verde. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 33. Para quem está em casa, página 33 do material. Vou botar aqui. Página 33. Da aula número 1, né? Isso aqui é a questão da banca de vocês, tá? Qual desses pronomes oblíquos é conjugado tanto na terceira pessoa do singular como na terceira pessoa do plural? Então ele colocou, contigo, te, me e consigo, né? Então, como é que fica o plural de contigo? Aí eu botei aqui numa tabelinha, ó. Estão vendo aqui, ó? São os pronomes oblíquos átonos, ó. Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela. E como é que fica o seu plural, ó? Mim, o plural de mim é nos. O plural de comigo é convosco. O plural de ti é vós. O plural de contigo é convosco. O plural de si fica igual, né? Consigo fica consigo, ele fica eles e ela fica elas. É só olhar na tabelinha, né? Então vamos voltar aqui. Qual desses pronomes oblíquos é conjugado tanto na terceira pessoa do singular como na terceira pessoa do plural? É o consigo. Pode ser singular ou pode ser plural, né? Deixei a tabelinha aqui para vocês olharem em casa, né, na pergunta. Aqui, na sequência, estou seguindo a sequência, né? Questão 3. Em final de frase, qual dos porquês deve, né, ser utilizado? Esse aí está muito simples, né, gente? Por isso que eu digo, a banca de vocês ela é muito simples nas perguntas, tá? Qual que vocês colocariam? O primeiro, né? Porque separado e ele vai esbarrar num ponto. Então essa aí é uma questão, e bem recente da banca, olha só. É uma prefeitura municipal de Contenda, do Paraná, né? Essa prova foi desse ano que passou agora, 2014. É uma questão bastante simples, não tem como errar, né? Conjunção explicativa ou causal. E essa daqui, o que que ela é? Preposição, mas pronome relativo. E esse porquê é uma palavra substantivada. Só para colocar na questão, né? Aqui nós temos um poema. Deixa eu ver qual é a pergunta que caiu sobre o poema. Não, desculpa, esse poema a gente vê depois. Um outro tipo de questão que tem na banca de vocês. Eles querem saber o sentido das frases. E as frases, elas têm esses sentidos aqui, quer ver? Elas podem ser declarativas, quando indicam uma declaração sobre algo ou alguém. Exemplo, os alunos do Energia Concursos buscam aprovação. Então, é uma frase declarativa. Elas podem ser interrogativas quando indagam, quando perguntam. Quando será a data da reunião? Então, é uma frase interrogativa. Elas podem ser imperativas quando elas exprimem ordem, proibição ou pedido. Abram a apostila na página 3. Não façam o exercício da página 5. Elas são o quê? Imperativos. Os verbos estão no imperativo. Podem ser exclamativas. Indicam a admiração, surpresa, arrependimento. Como o examinador foi ousado, é uma exclamação, né? Optativa, indica um desejo. Uma boa prova para todos vocês. É optativa, eu estou exprimindo, né? Estou indicando um desejo. E as imprecativas é o contrário, né? Indicam que uma maldição, uma praga. Maldito seja aquele que interfira no meu lazer. Isso aqui é uma frase imprecativa. Vamos ver como é que a gente resolve essa questão então. Que o fogo do inferno te consuma. Temos o exemplo de uma frase declarativa, exclamativa, optativa ou imprecativa? Imprecativa, né? Fácil. Imprecativa. Esse também esse concurso aqui, pessoal, é recente, de 2014, também da banca IOBV, tá? Da Prefeitura Municipal de Ituporanga, aqui de Santa Catarina. Vamos lá então.
Deixa eu dar uma passadinha aqui, porque eu já quero ir para onde é mais importante, tá, pessoal? Isso aqui vamos pular um pouquinho, que isso aqui é ortografia. Vamos pegar a prova da questão da banca de vocês, seguindo ali a ordem, tá? Dê uma puladinha. Ó, isso aqui é uma questão típica de ortografia, bem simples, tá? Ó, sobre o tópico ortografia, indica o par de palavras corretamente expresso em uma das alternativas abaixo. Então é ortografia, vai ser assim que vai aparecer na prova de vocês, ó. Submissão é assim que se escreve? Conversão é assim que se escreve? Não, né? Submissão, 2 S's. Submissão. Demissão e discussão estão certos? Discussão, 2 S's, né? Compreensão e concessão estão certos? Sim, compreensão é com S e concessão, 2 S's. E a última, compressão e repressão. Compressão está certo, e repressão, 2 S's. Então é uma questão bem simples sobre ortografia, tá? Aqui, assinale a afirmativa em que a oração subordinada é substantiva predicativa. Olha só que fácil resolver essa questão. Mesmo se eu não soubesse muito saber a classificação, eu vou perceber que esse período aqui, quer ver, ó, é um período simples. Não tem oração principal nem subordinada. Ó. É necessária a sua ajuda. Não é período simples, então ele quer o quê? Que tenha uma oração subordinada, substantiva predicativa. Outra, necessito de tua ajuda, também é período simples. Aqui, ó, tenho necessidade de tua ajuda, também é período simples. Aqui não, aqui a gente tem um período composto, um período composto por subordinação, e a gente vai perceber que essa oração aqui, ó, é uma oração subordinada substantiva predicativa. Ó, o importante é verbo de ligação. Para saber se ele é predicativo é só olhar no verbo de ligação, né? Então, o importante é que você me ajude. Então, período composto por subordinação, tá? Bom, deixa eu dar uma puladinha aqui, pessoal. Desculpa, sim, mas o tempo não vai permitir que a gente veja tudo, né? Ó, aqui temos uma pergunta relacionada àquele tópico que a gente já tinha olhado antes. Ó. A tabelinha dos pronomes de tratamento, né? Que não está no material de vocês, desculpa, eu coloquei depois, para vocês saberem, assim, né? Porque tem uma pergunta na prova de vocês que perguntou o emprego do pronome de tratamento. Então, ó, você, tratamento íntimo familiar. Senhor e senhora, tratamento respeitoso em geral. Vossa Alteza, príncipes, princesas e duques. Vossa Majestade, reis e imperadores. Vossa Excelência, altas autoridades do governo e oficiais das Forças Armadas. Vossa Senhoria, altas autoridades. Vossa Santidade é para o Papa. Vossa Eminência para cardeais. Vossa Reverendíssima para sacerdotes. Vossa Magnificência para reitor. E Vossa Meritíssima juiz. Isso depois vocês vão olhar em casa com calma, tá? Olha a pergunta da banca de vocês. Gostaríamos de convidar o reitor desta universidade para receber a premiação que faz jus. Ao nos dirigirmos formalmente a um reitor de universidade, usamos a expressão. Quando é que eu uso para reitor? Isso, muito bem, né? Então, olha só, é vossa magnificência. Magnífico reitor, né? Aqui em cima eu vou botar o quê? Gostaríamos de convidar o magnífico reitor. E o pronome de tratamento é vossa magnificência. E assim, quando é que eu uso o excelentíssimo? Desculpa, vossa excelência, altas autoridades. Quando é que eu uso vossa eminência? Cardeais. Quando é que eu uso vossa reverência? Sacerdotes. Quando é que eu uso vossa reverendíssima? Para sacerdotes também. Então, né? Aqui, agora já entrando na questão da poesia propriamente dita, né? Há um tipo de verso que não obedece a nenhuma regra pré-estabelecida quanto ao metro. Aqui já entra na metrificação ou versificação, né? A posição das sílabas fortes, nem a presença ou regularidade de rimas. Ele é chamado de verso livre, quando ele não obedece à métrica. Está tudo na sequência, só estou dando uma... Para quem está em casa, tá? Eu estou pulando apenas alguns slides, mas ele está na ordem, né?
de apresentação. Aqui é uma questão relacionada também à morfologia, a gente não vai ver. Aqui temos um poema, aqui temos relacionado também à teoria literária, que a gente vai dar uma passadinha. Ó, começamos aqui. Vocês vão agora até o final da apostila e vão entrar na parte de versificação e metro. Estou preocupado com isso, que pode ter uma questão dessa na prova de vocês. Versificação e metro. Tá, ó. Versificação é a técnica ou arte de fazer versos. Acharam? Localizaram? Pode me indicar a página, por gentileza? 47. Pessoal que está em casa, página 47. Eu estou vendo, está tendo muita frequência de perguntas desse tipo na banca de vocês, né? Então, versificação é a técnica ou arte de fazer versos. Poemas, né? Então, verso é uma linha poética com um número determinado de sílabas e agradável movimento rítmico. Isso é um verso. Ó, cada linha de um poema é um verso. E o conjunto de linhas de um poema, o que é? Estrofe. Então, cada linha de um poema é um verso e cada conjunto de linhas é uma estrofe. No verso tradicional, devemos distinguir o metro, o ritmo e a rima. Vamos lá, olha só. Vamos pegar na metrificação, que é onde eles pedem mais. Que é aquilo que eles pedem mais. Metro é a medida ou extensão da linha poética. Os poetas da língua portuguesa têm usado, dentro da poética tradicional, 12 espécies de versos, de 1 até 12 sílabas. São relativamente raros os exemplos de versos metrificados que ultrapassam essa medida. A sílaba métrica, ou as sílabas métricas, isto é, as sílabas dos versos, nem sempre coincidem com as sílabas gramaticais. Aqui é que está o problema, porque eles vão pedir para vocês contarem as sílabas, tá? Só que são as sílabas métricas e não as sílabas gramaticais. A contagem das sílabas métricas faz-se auditivamente e subordina-se, né, aos seguintes princípios. Antes de olhar os princípios, eu só quero mostrar essa tabelinha que eu fiz para vocês, ó. Quando temos linha de uma só sílaba, eu vou ter um monossílabo. Se eu tenho duas sílabas, né, uma linha com duas sílabas, vai ser um dissílabo, sílabas métricas. Trissílabo, 3 sílabas. Tetrassílabo, 4 sílabas. Pentassílabo, 5 sílabas. Agora, cuidado ali, tá, pessoal? Faça uma bolinha, que eles chamam também isso aqui de redondilha menor. Quando a linha do poema, né, um verso no caso, né, quando um verso tem 5 sílabas, 5 sílabas métricas, eles vão chamar de redondilha menor. Hexassílabo tem 6, heptassílabo tem 7, que daí eles chamam de redondilha maior. Então memoriza o 5 e o 7, tá? Redondilha melhor, redondilha maior. Octossílabo 8, eneassílabo 9, decassílabo 10, também chamado de heróico. Depois tem endecassílabo 11 e dodecassílabo 12, que eles chamam de alexandrino. Corrijam no material de vocês, que na versão de vocês saiu com NH, é alexandrino. Alexandrino. Ah, não. Então vamos lá. Olha quais são as regras, então, para a gente trabalhar com a metrificação, né? Olha só. Quando duas ou mais vogais se encontram no fim de uma palavra e começo de outra, e podem ser pronunciadas numa só emissão de voz, une-se numa única sílaba. Olha só. Como é que eu vou contar aqui, tá? A contagem. Ó. A idade austera e nobre a que chegamos. Como é que eu vou contar as sílabas aqui? Ó? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser um decassílabo? Decassílabo, 10 sílabas. Mas como é que eles chegaram a essa conclusão? Olha só. Aqui eu não tenho um artigo, não tenho uma vogal solta. Ó. A idade, ele se junta com a vogal da sílaba da próxima palavra. Então, olha só. A idade de austera... Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora aqui tem que tomar outro cuidado. Aqui tem que tomar outro cuidado na metrificação. A gente vai até a sílaba tônica.
Depois que as sílabas pós-tônicas não são contadas também. Então você vai contar só. Como é que eu vou pronunciar essa palavra aqui? Ó? Chegamos. A sílaba tônica não é gan, chegamos. Então o mos você não conta. Tudo que tem depois da tônica você despreza. Vamos ver essa outra aqui. Acha em lugar da glória o lodo impuro. Então como é que é a contagem? Ó? Uma sílaba, acha em lugar da glória, junta com, né? Junta a vogal sozinha. Onde é que está assim? O lodo impuro. 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 Mesma coisa aqui, ó. Impuro. Uro não conta porque o pu é a vogal tônica, né? É a vogal não, é a sílaba tônica. Então, impuro. Uro você despreza. Então, isso aqui é um decassílabo, são 10 sílabas. Aqui é decassílabo e aqui é um decassílabo também, tá? Aqui tem outras regrinhas que depois vocês vão olhar com mais cuidado, tá? Vamos passar para a próxima, ó. Outra regrinha. Ditongos crescentes valem geralmente uma só sílaba métrica. Ou seja, delícia, ó, delícia, piedoso, tênue, e assim vai indo, né? Vamos ver como é que ficou aqui então? Aqui vai ser também um outro decassílabo, tá? Que também é chamado como sendo heróico. Decassílabo e heróico é a mesma coisa. E se você contar, você vai ver, ó, que os ditongos contam como uma só, né? Aqui, operário modesto, juntou, abelha pobre, pobre, abelha pobre. Ó, o bre não conta porque conta até a tônica, ó, pobre, não, você não fala pobre, você fala pobre, então essa aqui também não conta, né? Aqui tem outras observações, né, que vocês vão olhar depois. Aqui nós temos um octossílabo. O que é um octossílabo? 8 sílabas métricas, né? Então, se você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, grandiosos. Essa aqui não conta porque terminou no O, que é a sílaba tônica, né? Tudo bem, pessoal? É um assunto realmente surpreendente para ter em prova de concurso. Realmente é uma coisa assim que, né? E essa aqui eu já tinha explicado para vocês, ó. Não se contam as sílabas que se seguem ao último acento tônico dos versos. Aqui não conta, ó. Clâmide, não vai contar o mi e o d, vai contar só o clã, porque essas aqui são desprezadas, né? E assim vai indo, né? Aqui também é um decassílabo, também chamado heróico. Aqui também é outro decassílabo, também chamado heróico, tá? Aqui é uma... Normalmente isso aqui eu não vi na prova de vocês. Aqui qual é o nome dessas ligações, né? E vamos às perguntas. Vamos lá. Então, questão 3. É uma prova bem recente, 2014, da Prefeitura Municipal de Videira, aqui de Santa Catarina, tá? Versos íntimos é um poema de Augusto dos Santos. Então vamos ver como é que a gente vai contar isso, ó. Toma um fósforo, acende teu cigarro. Como é que fica? Olha lá, ó. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O Rô não conta porque eu vou até a tônica, né? Então, quantas eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, isso aqui vai ser o quê? Dodecassílabo, também chamado de alexandrino. São 12 sílabas. Vamos ver a linha de baixo? O beijo amigo é a véspera do escarro. O se junta aqui, ó. O beina. O beijo amigo é a véspera do escarro. Escarro também, ó. Vai até aqui, ó. Escarro. O rô você despreza, né? Aqui. A mão que afaga é a mesma que apedreja. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Enfim, outra pergunta também de outra banca, deixa eu ver, essa aqui foi Videira. Aqui Ituporanga, 2014, tá? É um poema de Canto do Piaga de Gonçalves Dias. Então, não sabeis o que o monstro procura? Então, não sabeis o que o monstro procura? Urá você despreza, né? Procu vai até a tônica. Então, quantas sílabas nós temos aqui?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vão ser 9 sílabas. É um eneassílabo. São 9 sílabas. Vamos ver a linha de baixo, ó. Não sabeis a que vem o que quer, vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha, a mulher. Então são 9 sílabas. E essa daqui, conseguiriam fazer? Ó, assim moro em meu sonho, como um peixe no mar. O que sou é o que vejo, vejo e sou o meu olhar. Cecília Meirelles. Então, quantas sílabas nós temos aqui? Ó, assim moro em meu sonho. Sonho também, ó. Só vou até a tônica. Sonho, o nho eu desprezo. Então ficaram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sílabas. Então é um hexassílabo. A segunda também dá, a terceira, né? Infelizmente, pessoal, olha só. Estudem bastante isso, que é provável que caia uma pergunta desse sentido, tá? Então são 6 sílabas. Bom, agora nós vamos entrar nesses 15 minutos que faltam. Eu quero entrar num outro tópico também que está no programa de vocês e que tem questões recentes de alguma prova, tá? Que é o material que eu entreguei de apoio. Vamos lá então. Figuras de linguagem, metáfora e metonímia. Isso aqui cai muito, tá? Vamos lá então. Quando eu estou falando em figuras de linguagem, eu estou usando o quê? Conotação ou denotação? Conotação, tá, gente? Ó, denotação lembra do dedo. Denotação é o sentido objetivo concreto das palavras. A conotação é o sentido figurário, literário, né, tal. Então, olha a definição de metáfora. Apresenta uma palavra utilizada em sentido figurado, uma palavra utilizada fora da sua acepção real, em virtude de uma semelhança subentendida. Aquela criança é uma flor. Então, qual é a palavra que está sendo usada no sentido metafórico? Flor. Flor é uma metáfora, né? Aquele menino é um trator. Então, trator é metáfora. Qual é o sentido de flor? É uma pessoa meiga, querida, bonita. Esse meiga, querida e bonita é o sentido conotativo ou denotativo? Aqui é denotativo. Aqui é conotativo. Não esqueça disso. Trator, né? Conotativamente. Denotativamente significa o quê? Agitado, bagunceiro, destruidor, né? Iracema, virgem dos lábios de mel. Então a gente tem lábios de mel também, né? Da cor do mel, do gosto do mel. Então nós temos metáforas, tá? Então olha só. Substitua as palavras empregadas em sentido metafórico pelos seus significados. Sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. Como é que seria isso? Cadeado, né? A gente sabe que cadeado está sendo empregado no sentido conotativo e o meu corpo é uma fogueira também no sentido denotativo, né? Conotativo, desculpa. Então, cadeado significa uma pessoa sigilosa e fogueira que a pessoa está excitada. Aqui, o tempo é uma cadeira ao sol e nada mais. O tempo é uma cadeira ao sol. Cadeira ao sol significa o quê? Algo que se desgasta, né? Aqui, o meu cartão de crédito é uma navalha. Navalha está sendo usado no sentido também conotativo. Qual é o sentido denotativo da navalha? Algo perigoso, né? Tranquilo? Agora, não confundir metáfora com comparação. Cuidado aqui, ó. Metáfora, na comparação, a gente usa os termos associados são ligados por nexos comparativos explícitos. Exemplo, assim como, tal qual, nem que, como, feito, parecer, assemelhar-se, né? Então vamos olhar assim, porque ambos estão no sentido metafórico, né? Só que um é metáfora e outro é outra figura de linguagem chamada comparação. Aqui, ó, sua boca era como um cadeado. Aqui já não é metáfora, aqui já é comparação. Agora, se eu digo sua boca era um cadeado, se eu tiro esses nexos, né, esses termos comparativos, aí vira metáfora. Se eu coloco um termo comparativo, vira comparação. Sua boca era um cadeado, daí é metáfora. Perceberam a diferença entre metáfora e comparação? Seu corpo parecia uma fogueira. Comparação, porque eu usei o verbo parecer. Seu corpo era uma fogueira. Aí é metáfora. E já vi um monte de questão assim, envolvendo esse tipo, né?
Agora, a metonímia são vários tipos, tá? Também é chamada de sinédoque, e consiste no uso de uma palavra no lugar de outra, que tem com ela alguma proximidade de sentido, né? Então, a metonímia pode ocorrer quando usamos o autor pela obra. Exemplo, nas horas vagas leio Machado de Assis. Na realidade, Machado de Assis é a obra, mas eu estou usando o quê? Uma figura de linguagem chamada metonímia. Vamos assistir a um delicioso Spielberg. O que é o Spielberg? É um diretor de filme, então é um filme de Spielberg. Isso é metonímia e o processo formador dessa metonímia é o autor pela obra. Aqui, o continente pelo conteúdo. Conseguiria comer toda a marmita. Na realidade, você não come a marmita, você come o conteúdo da marmita. Então, aqui nós temos também metonímia, o continente pelo conteúdo. O vinho era delicioso, tomei 2 taças. Na realidade, 2 taças não. Você tomou o conteúdo das 2 taças. Então, é o continente pelo conteúdo. Vamos seguindo, tem bastante, tá? O lugar pelo produto feito no lugar. O porto é o vinho mais vendido naquela loja. Na realidade, o porto é o lugar onde foi produzido o vinho, né? Após o jantar, ele fumava um Havana. Havana é um charuto produzido em Cuba, né? Então, eu tenho o quê? O lugar pelo produto feito no lugar. A matéria pelo objeto. A porcelana chinesa é belíssima. Porcelana chinesa é belíssima. Porcelana é um produto químico, né? Só que eu estou usando o quê? A matéria pelo objeto. Seria o quê? Uma louça, um artefato, né? O jogador recebe o couro e chuta para o gol. O couro no sentido da bola, né? Recebe a bola, o couro significando a matéria pelo objeto. A marca pelo produto, isso a gente usa direto, né? Gostaria de um pacote de Bombril, né? Mas não é Bombril, é um pacote de quê? De esponja de aço. Você comprou a Gillette que eu pedira? Gillette, o que é? É uma lâmina de barbear, né? Então é o quê? A marca pelo produto. Lembrando que nós estamos vendo a metonímia. Aqui, que é uma figura de linguagem. O concreto pelo abstrato e vice-versa. Carlos é uma pessoa de bom coração. Coração é uma palavra abstrata, nesse significado aqui, né? Então, ele está substituindo o quê? Quer dizer, é uma palavra concreta, mas está tendo um significado abstrato, né? Qual é o significado abstrato? Sentimento, pessoa afetuosa. O Brasil ficou sob o jugo da coroa portuguesa. Coroa é um substantivo abstrato, né? Desculpa, concreto. Mas qual é o sentido abstrato dele? Império, né? Império. Aqui, o indivíduo pela espécie. O futebol brasileiro ressente a falta de novos Pelés. Então, o indivíduo pela espécie. Que espécie seria essa? Jogadores de futebol excelentes, né? Craques. Ele estuda para se tornar um grande Einstein. Einstein, na realidade, o que é? O indivíduo pela espécie. Cientista famoso, pessoas famosas nas suas linhas de pesquisa. O instrumento pela ideia que ele representa. João é um bom garfo. Então, é um instrumento, né? O que representa? Que é uma pessoa que come bastante. Aqui, Senna é reconhecido como o melhor volante da Fórmula 1. Volante, na realidade, o que significa? Piloto, né? Aqui, a parte pelo todo. Chegaram as pernas mais lindas da cidade. Na realidade, pernas é uma parte, né? Significa o quê? As pessoas. Vamos precisar de muitos braços para realizar o trabalho. Braços no sentido de quê? Pessoas, né? Mão de obra, nesse sentido. Aqui, a causa pelo efeito e vice-versa. A falta de trabalho é a causa da desnutrição naquela comunidade. Olha só, a falta de trabalho? Não. A falta de trabalho não. A falta de recursos advindos da relação de trabalho, ou seja, a falta de salário é a causa da desnutrição, né, e tal. Nossos cabelos brancos inspiram confiança. Cabelos brancos? Então, o efeito da idade, né? Os cabelos brancos, a experiência. Então, é a causa pelo efeito ou vice-versa, o efeito pela causa. O singular pelo plural. O homem vive há séculos sobre a Terra. Não é um homem só. É o conjunto dos homens, é a humanidade, né? Então, são os homens.
O brasileiro é um povo de coragem, não é um brasileiro. Aqui o que é? Uma metonímia, né? Eu estou usando o singular, mas quero me referir ao plural. São os brasileiros, né? E não um brasileiro só. O possuidor pela coisa possuída. Exemplo, uma centena de fuzis apoiavam sua decisão. Fuzis significa o quê? Uma centena de fuzis? São os soldados. Em toda a guerra, as armas não dormem. O que são essas armas? Os soldados. Então, é o possuidor pela coisa possuída. Está indo rápido demais, né? Pronto, era isso. Acabamos, né? Agora, aqui vocês têm uma atividade, né? Que é, vocês vão ter que identificar, todos são metonímia, e vocês vão identificar se é o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, o lugar pelo produto, a matéria pelo objeto, o concreto pelo abstrato, o indivíduo pela espécie, o instrumento pela ideia, a causa pelo efeito, o singular pelo plural e o possuidor pela coisa possuída. Vamos lá então? Já está em cima da hora, mas a gente pode ir tocando, né? Porque daí você já fica com um gabarito. Olha só, durante a Idade Média, alguns defendiam o trono. Trono o que é? É o concreto pelo abstrato. O trono, né? Significa o quê? Um império, né? O império não, naquela época nem era império, era... Nem sei exatamente qual seria o regime. Mas olha lá, o bronze replicava na torre da igreja. O bronze. Aqui. O bronze. O bronze é o que? A matéria pelo objeto. Então, o sino é feito de bronze. Então, ele queria fazer referência a quê? Ao sino. Ontem me deleitei com Jorge Amado. Jorge Amado, o que é? O autor pela obra. É o livro do Jorge Amado, né? Ele sempre vive do suor do seu trabalho. Aqui o que é? O 10, né? É a causa pelo efeito. Ele vive do dinheiro, do salário que ele ganha, e ele, claro, é a consequência, né, do suor e tudo mais. Essa juventude está perdida. Então, no caso, juventude é o concreto pelo abstrato, né? São as pessoas dessa geração, os jovens. Pessoas dessa geração e jovens, né? Aqui. Sempre viajava na companhia de José Saramago. Novamente, né, é o autor pela obra. Eu estou me referindo ao livro do José Saramago. Eles sempre foram amantes do copo. Na realidade, é o quê? É o continente pelo conteúdo. Eles não eram amantes do copo, eles eram amantes daquilo que estava dentro do copo, do conteúdo do copo, da bebida. Muitas chaminés dominavam São Paulo. Chaminés, então nós temos o quê? Nós temos a parte pelo todo, né? Que são as fábricas, as indústrias, a parte pelo todo. Os ônibus passavam cheio de pernas. A gente já viu isso no exemplo ali anterior, né? A parte também pelo todo, né? São pessoas. Na festa, quebraram todos os cristais. Cristais, no caso, é a matéria, né? Os copos são constituídos de cristal. Então, é a matéria pelo objeto. Estou me referindo a copos, né? E não exatamente o produto do qual o copo é feito. Aqui, o Brasil vibrou com a conquista da Copa do Mundo. O Brasil, 11, né? Singular pelo plural, os brasileiros, né? Então, os brasileiros. Ela tinha um Salvador Dalí na sala. Salvador Dalí é um artista, então estou usando o quê? O autor pela obra. Nem a Que Boa tirou a mancha da camisa. Que Boa é a marca comercial, então é a marca pelo produto, né? O produto é o alvejante, mas a gente usa a marca comercial que é a Que Boa. O poeta bebeu a morte. Na realidade, a causa o efeito. Ele não bebeu a morte, ele bebeu o veneno, né? O veneno que provocou a morte. Então é a causa pelo efeito. Na festa, todos tomavam champanha. Cuidado que essa palavra é feminina, tá? É a champanha. Ou desculpa, é o champanha. Essa palavra é masculina. É o champanha. É o champanhe. Essa palavra é masculina, embora termine com A, né? Só que champanha é uma região da França. É um lugar onde se produz o vinho champanhe, né? Então aqui o que é? É o lugar pelo produto. Lugar pelo produto. E para terminar, ela nunca vai ser uma Gisele Bündchen.
Não vai ser o quê? Vai ser um indivíduo pela espécie, uma modelo famosa. Os microfones corriam pelo gramado. O que seriam esses microfones, né? O possuidor pela coisa possuída. Os repórteres, né? Durante um jogo de futebol, provavelmente. O carioca e o baiano são carnavalescos. Carioca e baiano não é um singular, né? É o plural, então eu estou usando o singular pelo plural. A coroa foi disputada pelos filhos da família real. Coroa aqui, no caso, é o concreto pelo abstrato. Concreto é a coroa, mas qual é o significado abstrato? O poder político, né? O reinado. Põe meia dúzia de Brahma para gelar. Brahma é uma marca comercial. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho a marca pelo produto, né? E é isso, pessoal. Eu acho que a gente termina. Ainda sobre figura de linguagem, tem uma segunda parte que a gente ainda não viu, tá? E vocês têm algumas explicações ainda na apostila sobre isso, né? Terminem vão até o final da apostila. E a gente vai se encontrar ainda, provavelmente na sexta-feira, no nosso aulão. Aí nós vamos ter um aulão da língua portuguesa e vamos ter também um aulão de interpretação de texto na língua inglesa. E a gente daí pode esclarecer alguma eventual dúvida e eu vou pegar exemplos bem pontuais de provas do concurso de vocês para formar esse aulão. Ok? Obrigado, então.